que eu vou compartilhar com vocês ainda está dentro do nosso assunto família blindada, casa blindada. Eu vou falar com vocês sobre reconstruindo muros, protegendo a família. Eu quero só enfatizar o convite que a Ana fez em relação às nossas 12 horas de oração. Quero que você possa colocar o seu nome lá, se comprometer com o horário, para que nós possamos cumprir essas 12 horas e possamos ver Deus vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja e sobre essa cidade, amém? É interessante que, quantos aqui já leram o livro de Neemias? Levante a sua mão. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Quando nós pensamos em Neemias, nós logo pensamos na reconstrução de muros. Essa era a missão de Neemias, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Mas é interessante que isso começou quando ele resolveu tomar, ou melhor dizendo, quando ele teve a oportunidade de tomar conhecimento de como estava a cidade dele, como estava Jerusalém. Abra a sua Bíblia lá em Números capítulo 1, a partir do versículo 1. Números não, gente, Neemias. Como é que a pessoa está falando? Eu acho que eu botei números para você, né? Neemias, tá. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, e é interessante, né, que você lê as coisas na Bíblia, lê trocentas mil vezes. Vocês já tinham parado para perceber que o livro de Neemias é um livro de memórias dele? Então ele diz assim, estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias, lamentei e jejuei e orei ao Deus dos céus. Se você for dar continuidade à leitura desse capítulo, você vai ver que quando fala aí que ele jejuou, que ele lamentou, que ele chorou e que ele orou durante alguns dias, você vai ver que Neemias começa pela confissão de pecados. Ele começa confessando o seu pecado e confessando o pecado do povo. Porque quando ele ouve o irmão dele dizer, olha, as coisas não vão bem, o muro foi derrubado, as portas foram queimadas, e ele fala assim, quando eu ouvi isso, eu sentei, eu chorei, eu jejuei, eu busquei a Deus. Neemias, ele não começa reconstruindo muros. Neemias, ele começa sentindo, ele começa se importando, e ele começa buscando a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se é uma coisa que nós precisamos hoje rever, é a nossa maneira como nós atuamos em algumas situações. Eu sei que existem momentos que nós temos que marchar, mas eu sei que existem momentos que nós temos que orar. Se você quer ver uma ação sobrenatural de Deus no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde Deus tem plantado você, você precisa primeiro reconhecer o seu estado. Porque é interessante, quando você começa a buscar a Deus, Deus primeiro coloca a luz em você, que nem essa luz está sobre mim. Deus primeiro coloca a luz em você, porque você e eu sempre somos as pessoas chaves para a atuação de Deus no lugar onde nós nos encontramos. A nossa tendência muitas vezes é achar que o outro que tem que fazer. Mas deixa eu te falar, se os seus olhos estão abertos para ver, se o seu coração está sensível para sentir, querido, então Deus está dizendo para você, comece você.
Comece você, faça você. Então ele começa sentindo, ele começa se importando e ele começa buscando a Deus. Então a primeira coisa, e o tema da minha mensagem é reconstruindo muros e protegendo a família. Então a primeira coisa que Neemias faz, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de Deus para proteger, escuta isso. Nós precisamos de Deus para proteger e restaurar a nossa família. Posso ouvir o seu amém? Antes de qualquer reconstrução externa, precisa haver um alinhamento interno. Uma família, um casal nos procurou com algumas questões muito sérias entre eles. Uma das coisas que eu falei primeiro para ele, depois falamos para os dois, querida, a primeira coisa que vocês precisam fazer é se arrepender. A primeira coisa que vocês precisam fazer é buscar a Deus por arrependimento e pedir perdão para as suas filhas. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Porque não existe como haver uma mudança se não mudar o seu coração. Então, Neemias, ele não começou com nada externo, ele não começou logo construindo os muros, ele começou buscando a Deus. Neemias, e também interessante, né? Ana Maria acabou de dizer que Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, ele não era um construtor de profissão, mas ele entendia que sem Deus, qualquer tentativa de construção seria frágil. Pense nisso. As famílias hoje, gente, elas estão como em Jerusalém naquela época. As famílias hoje, elas têm as relações quebradas, a comunicação destruída e a honra queimada. Não sei se vocês ouviram, em algum lugar na internet, não sei em qual programa também foi, mas há poucos dias atrás, a Luana Piovani deu uma entrevista para alguém aí, e ela disse que a pior espécie de pessoas que existe hoje na face da terra são os crentes. Não sei quem são esses crentes que ela se refere. Porque a nossa tendência é colocar todo mundo no mesmo saco. Existe alguns, sim, mas não é todos. É que nem as mulheres, né? Eu vou puxar nossa base para nossa sardinha, Rodolfo. É que nem as mulheres, todo homem é igual. Então toda mulher é igual. Porque toda mulher fala a mesma coisa de todo homem. Então sempre há exceções. Sempre há exceções. Então, muitas vezes nós falando sobre essa questão de como o estado das famílias, das relações quebradas, a comunicação destruída. É tão interessante, gente, que um dos fatores, quer ver uma coisa? Só fazem assim ou não. Ludmila e Tarcísio. Uma das coisas difíceis entre vocês é ou não é a comunicação? Gente, se nós formos fazer agora uma pesquisa com todos os casais, uma das maiores dificuldades entre os casais é a comunicação. Até porque nós já temos conceitos pré-concebidos uns dos outros. Ontem a Ana Maria estava falando uma coisa para mim, e aí ela falou assim, você não está me ouvindo. Eu falei assim, eu estou te ouvindo. Não, você não está me ouvindo. Vai eu dizer o contrário. Então tá bom, não estou te ouvindo. Porque você já começa a falar com o outro com um pensamento preconcebido, já olha para ele assim, o corpo está presente, mas o restante não. Sabe aquela história de missa de corpo presente? Eu sei que muitas vezes nós homens fazemos isso. Eu sei que muitas vezes nós ficamos ali assim, nós estamos ali, mas a alma já foi para um outro lugar, completamente diferente. Mas estamos lá, como disse Rodolfo, mas nós estamos lá, como estamos lá. Eu estava conversando com o Jairo e a Roberta na segunda-feira, eu falei para eles, eu quero ir para Nárnia.
Já coloquei um quadro na parede, só estou esperando a magia acontecer para eu ir para Nárnia. Não, porque tem horas que nós vamos para Nárnia, né? Então, assim, é interessante a maneira como nós precisamos trabalhar, gente, essa questão da nossa comunicação. Então, existe muita comunicação nas famílias destruídas, e muitas vezes nós tentamos resolver as questões só à base de conversa, só à base de esforço, só à base de controle. Mas deixa eu te falar, querido, existem coisas que só Deus pode restaurar. Posso ouvir o seu amém? Existem coisas que só Deus pode restaurar, e essa busca começa mesmo quando nós ainda estamos muito feridos. Essa busca começa mesmo quando nós ainda estamos muito feridos. Quando nós ainda estamos vendo tudo pelo olhar da impossibilidade. Ele não muda. Ela não muda. Isso não tem jeito. E aí eu vou para um personagem dos meus mais favoritos, que é Jó. Jó capítulo 42, a partir do versículo 10. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, tá? Excepcionalmente esse texto. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Eu gosto disso. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Só que quando Deus faz isso, quando Deus fala para os amigos de Jó, que ele ouviria a oração de Jó em favor deles, o estado de Jó era um estado de uma pessoa miserável em todos os sentidos. Jó tinha perdido os filhos, Jó tinha perdido os bens, Jó tinha perdido a saúde. Esse era o estado de Jó. E quando Jó faz o que Deus mandou ele fazer, diz a Bíblia que Deus restaurou a sorte dele. Então, essa busca de Deus pela restauração, querido, ele não começa quando Deus coloca, quando está tudo já ajustado. Não, é quando está tudo desgraçado. Quando está tudo fora de lugar. E aí, na continuação, ele diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Próximo. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Quez e a terceira de Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Que coisa linda! E assim morreu após uma longa velhice. Posso ouvir o seu amém? Querido, você e eu precisamos de Deus para proteger e restaurar a nossa família. É tempo de nós buscarmos a Deus. Gente, nunca teve tanta investida contra a família do que nos nossos dias. Nossos dias, as pessoas estão dizendo que família não tem valor. Uma outra coisa importante que nós precisamos fazer, nós precisamos respeitar os limites uns dos outros. E aqui eu estou falando da perspectiva de família. Nós precisamos respeitar um limite uns dos outros. Eu tenho um rapaz que me procurou para fazer terapia, porque ele estava tendo um conflito com aquela que hoje se tornou a esposa dele. Qual era a questão? É que ela, quando eles tinham algum desentendimento, ela queria resolver aquilo na hora.
E ele falou assim, eu não consigo fazer isso na hora. Eu posso fazer no mesmo dia, mas na hora eu não consigo. Então eu tive que trabalhar com os dois para que ela pudesse entender que existe o tempo dele, que ela tinha que respeitar isso. Então, uma coisa importante, Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. E aí eu vou voltar para a NVT. Eu gosto disso aqui, ó. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas... Não. Jeremias 2. Neemias, gente. Espera aí, mas o que está errado aqui no meu... Deu 18. Gente, espera lá. Aconteceu alguma coisa aqui no meu script. Um momento só. Volta para o 17. Não é esse texto. Um momento só. Eu não consigo... não consigo lembrar agora da referência, gente. Mas se você achar aí, vocês me ajudam aí. Interessante que Neemias diz assim, venham, vamos reconstruir o muro. Então eles disseram, vamos reconstruir. Eu estou pegando o final do versículo já. Mas olha, um detalhe poderoso. Quando você vai ler o capítulo 3, você vai ver que cada família construiu o pedaço do muro que estava na sua frente. Isso quer dizer o seguinte, gente. Eu não posso construir os muros da casa do Paulo e da Aline. Eles não podem construir os muros da minha casa. Eles podem até me apoiar, como eu também posso apoiá-los. Mas existe um limite, que tem situações que são só deles, que não é minha. Que tem situações que são só nossas, minha e da Ana, não são deles. Então, uma coisa importante é que cada família construiu a parte do muro que estava diante da sua casa, e isso revela um princípio espiritual e relacional. Ninguém construiu o muro do outro. Por quê? Fala comigo assim, limites são saudáveis. Limites são saudáveis, gente. Família não é uma fusão. Sabe o que é uma família fusionada? É uma família que todo mundo é todo mundo. Que ninguém tem limite. Que ninguém sabe respeitar o espaço que o outro tem. Existem relacionamentos de casais, gente, que existe uma cara só. Ou é só a cara do homem, ou é só a cara da mulher. Sabe por quê? Porque alguém engoliu o outro. Isso é horrível. Isso é horrível. Quando nós falamos de fusão, nós estamos falando de um funcionamento onde os limites ficaram borrados, como se não existisse um eu bem definido. Tudo é nós. Tem família que não consegue fazer nada, tem homem que não consegue fazer nada se a sua mulher não fizer. Minha mulher não vai, então eu não vou. Minha mulher não vai estar, então também eu não vou estar. E tem mulher que não consegue fazer nada sem o marido. Mas nós somos uma só carne. Você leva leva a tua mulher para a marcenaria? Você leva o teu marido para a Secretaria de Educação? Por que no trabalho cada um está num lugar e tem situações que não consegue estar? Eu não estou falando, gente, existe coisas que é do homem, existe coisas que é da mulher,
E existe coisa que é nossa, falando do casal. Isso é muito importante, porque esses limites respeitados vai também gerar os limites para os filhos. Eu atendo um casal que eles têm um filho único. Que eles têm um filho único é ótimo, né? Que eles têm um filho. Eles têm um filho. E é muito interessante como eles fazem, desde quando esse garoto era bem bebê. Eles têm a viagem família e tem a viagem do casal. E tem coisas que eles sabem que tem noites que vai ser a noite do casal e eles não vão participar daquilo. E tem coisas que é dele junto. Então ele já sabe, esse momento é do papai e da mamãe. Filhos, casal de filhos pequenos. Não acostume o seu filho a dormir no seu quarto, querido. Você vai perder a sua intimidade. Vai perder a sua intimidade. Ah, mas ele é muito bebê. Pois é, querido, se você não tiver alguma coisa agora, mais tarde vai ficar difícil. E é interessante, quando a família é fusionada, a pessoa sente o que o outro sente. Já ouviram isso? A pessoa sente que o outro sente como se fosse dela. Toma decisões baseadas no que o outro espera. Sente culpa de se diferenciar. Vive para manter o equilíbrio emocional da família. Tem dificuldade de discordar e se posicionar ou frustrar alguém. Ou seja, existe proximidade, mas não existe individualidade. Queridos, no ministério já tive situações onde uma pessoa teve um problema sério com a Ana Maria. Foi com a Ana, com a minha esposa. Ela desfez da minha esposa. Mas ela não atingiu a mim. Ah, mas como que absurdo! Ela atingiu a sua esposa. Pois eu tratava o marido dela o marido dela e ela como se nada tivesse acontecido. Até que Deus resolveu a situação. Eu carreguei durante muitos anos os sentimentos da minha mãe. Muitos anos. Então eu sei o que é isso. Eu sei o que não tem essa diferenciação. Eu sei o que é ser uma coisa só. Uma coisa importante para que você perceba e descubra e trabalhe a sua diferenciação dentro da sua família. Eu pertenço, escuta isso, eu pertenço, mas eu não me perco. Eu sei o que são as coisas da Ana, e sei o que são as coisas do Austin, e sei o que é nosso. Então, eu pertenço, mas eu não me perco. Eu amo, mas não me anulo. Eu me importo, mas não carrego o que não é meu. Eu posso ser eu, mesmo estando em relação. Família saudável tem papéis definidos, gente. Pai é pai, mulher é mulher, homem é o homem, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Responsabilidades distribuídas, limites respeitados. Muitos conflitos familiares existem porque alguém está ocupando o lugar do outro. Bispo Anima costuma dizer, quando você vê um filho brigando muito com o pai, brigando muito com a mãe, ele não está no lugar certo. Então, querido, nós precisamos respeitar os limites uns dos outros. Uma outra coisa, quando nós pensamos em reconstruir muros e proteger a família, nós precisamos estar atentos aos inimigos que investem contra a família. Vou repetir. Nós precisamos estar atentos aos inimigos que investem contra a família. Lá em Neemias 4, mostra que enquanto eles estavam construindo
os muros, tinha algumas pessoas ali infiltradas para atrapalhar. Tobias e Sanbalate. Que pessoinha, hein, gente? Essas pessoinhas eram da pior espécie. E é interessante, quando chega lá em Neemias capítulo 4, versículo 14, Neemias diz assim: examinei a situação e reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhe disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem. Olha o que ele diz aqui, crentes, pai, mãe, filhos, filhas, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, suas esposas e seus lares. Meu querido, minha querida, essa é a luta que nós temos que empreender em relação aos nossos familiares. Nós precisamos lutar pelos nossos irmãos, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas, pelos nossos esposos, pelos nossos lares. Existe um mundo em sua volta que está trabalhando para destruir a família. Existem muitas informações chegando, gente. E nós estamos inseridos no meio de todas essas informações. E uma coisa que você precisa se cercar de pessoas que podem ajudar você nessa restauração. Você precisa ter uma vida com Deus. Nós temos que lembrar dos nossos 3 inimigos: o mundo, que é esse sistema de valores que nós estamos inseridos, que é contra Deus. Nós precisamos lembrar que nós temos o diabo trabalhando com afinco para impedir que o casal tenha harmonia, tenha unidade, e nós temos a nossa carne gritando. 2 inimigos estão fora de nós, agora tem um inimigo que está dentro de nós, que é a maldita carne. E que nós temos que brigar com ela todos os dias. Quieta daí, você já morreu. Família blindada não é uma família ingênua. Vocês assistiram? É muito antigo, gente. Por que eu tenho que lembrar dessas coisas? É muito antigo. Mas quantos assistiram? Ele ganhou até o Oscar esse filme. É muito antigo. A Vida é Bela. Ai, graças a Deus. A Vida é Bela. Ele conseguiu pintar para o filho um cenário como se a guerra não tivesse existindo. Então tem hora que alguns de nós queremos pintar para os filhos. O homem é muito de fazer isso, tá? Lá vai eu ter que falar da gente de novo. Mas nós somos muito de fazer isso. De o mundo estar caindo muitas vezes, nós escondemos a mulher aqui atrás e não tornamos ela participante do que está verdadeiramente acontecendo. Pintamos um quadro que na verdade não é o real. Então assim, a família blindada não é uma família ingênua. Ela tem oposição de distrações, de divisões, de acusações, de desgaste emocional, de esfriamento espiritual. Vou novamente puxar pelos homens. Querido, como é que está a sua vida com Deus? O que você tem lido na Bíblia? Como é que está a sua vida de oração? Querido, você é o sacerdote do lar. Tudo que uma mulher quer é um homem que funcione bem. É um homem que atue no seu papel de sacerdote, de cabeça da casa, de provedor. Como é que está a sua vida com Deus? Mulher que é um homem que sabe dar conta dela.
Quem foi enganado? Adão ou Eva? Aonde estava Adão? Aonde estava Adão que não deu um chega para lá na serpente? Tem que ser macho. Cadê Adão, gente, que deixou Eva vulnerável? Tem alguns homens que deixam a mulher vulnerável. Compre um livro para ler, criaturas. Vão ler um livro do Walter Trobich chamado O Silêncio de Adão, para você poder entender por que Adão se comportou daquela forma e como você se comporta, e eu também me comporto de alguma forma, silenciando. Você não precisa dar conta de tudo. Você tem uma parceira, uma auxiliar, uma companheira, não uma escrava. Eu me lembro quando eu casei, um amigo meu próximo chegou para mim e falou assim: é bom estar casado, né, Washington? Eu falei: é bom ter uma mulher para fazer a nossa comida, para lavar a nossa roupa, para fazer. Eu falei: eu virei para ele: querido, eu não casei com uma empregada, eu casei com uma mulher. Gente, essas palmas todas foram das mulheres, tá? Ai. E é interessante que no capítulo 4 de Neemias, você vai ver que diante dessa questão dos inimigos, que estavam investindo para distraí-los, para impedir-os de reconstruir o muro, tem um momento que ele dá uma instrução, e que esses homens, eles trabalhavam com uma mão, e com a outra seguravam a arma. É só você ler a história de Neemias. Eles trabalhavam com uma mão, e com a outra eles seguravam a arma. Ou seja, eles construíam, mas eles vigiavam. Você e eu precisamos continuar trabalhando na construção dos nossos lares, na construção das nossas famílias, mas nós não podemos deixar de vigiar. Eles avançavam, mas eles discerniam. Tanto que você vai ver que Neemias, ele não atende à solicitação de Tobias, não atende. Eles avançavam, mas discerniam. Eles amavam, mas eles protegiam. Hoje muitos estão construindo financeiramente, mas deixando brechas emocionais, cuidando do externo, mas negligenciando o interno. Neemias nos ensina, querido, que não existe reconstrução sem Deus. Posso ouvir o seu amém? Não existe reconstrução sem Deus. Não existe família saudável sem limites. Posso ouvir o seu amém? E não existe avanço sem vigilância. Amém? Talvez o que hoje Deus esteja te fazendo é a seguinte pergunta: como estão os muros da sua casa? Fique de pé. Vamos orar.